E a primeira evidência que eu quero então tratar com vocês é o que a gente chama de argumento cosmológico. Argumento cosmológico. O que trata este argumento? Bom, este argumento não é de boletim de igreja, tá? É um argumento da física. Os físicos dizem que para que algo exista é necessário um elemento causador, ou seja, é necessário uma força para que algo então chegue à existência. Vamos dar algum exemplo aqui. Eu não sei se você alguma vez jogou pedra em rio. Eu já fiz muito isso quando eu era criança. Bem, a pedra não chega ali sem uma força que está jogando. Então é necessário uma força para que a pedra seja jogada no rio. Pense numa bola de basquete que é arremessada até a cesta. Ela não chegará ali sem uma força causadora. Então sempre é assim. Existe uma força por trás para que algo exista ou mesmo para que algo chegue de um lugar para o outro. Pense, por exemplo, em uma caneta. Você não vai ver uma caneta escrevendo sozinha. Alguém está por trás usando da sua habilidade para que esta caneta então ela encontre o fim para o qual foi criada. O ateu Darwin, no livro A Origem das Espécies, ele defende o seguinte. Bom, todos nós já ouvimos falar de Darwin. Ele desenvolveu o seguinte raciocínio. Ele diz assim: o nada criou todas as coisas. Aí a gente para pensar o seguinte: será que o nada é capaz de criar alguma coisa? Por exemplo, vamos fazer algumas contas aqui usando da nossa matemática. Quanto que é nada vezes nada? Continua sendo nada. Tá bom. Mas e se a gente for somar nada mais nada? Ora, continua sendo nada. Então, é impossível que o nada seja o responsável pela criação do universo, pela nossa criação, pela criação de tudo aquilo que você contempla e você vive. Mas ele dizia assim. Então esta proposta é o seguinte: do nada foram criadas todas as coisas. Aí eu vou fazer um exercício aqui para que a gente entenda algo. Quer ver? Ó? Eu vou pegar a minha mão aqui, as duas mãos, e vou fechá-las. Aí se eu perguntar para você assim: o que tem aqui entre as minhas mãos? Se você disser que não tem nada, você está errado, porque existe ar aqui. O ar em alguma vez foi criado. Então, este argumento, que é o primeiro cosmológico, ele pergunta assim: quem deu o start, ou seja, o início na criação do universo? Em outras palavras, quem apertou o botão para tudo iniciar? Se do nada não é possível acontecer qualquer coisa, quem foi que deu o início? Quem apertou, numa linguagem metafórica, o start para que as coisas tivessem início? E é muito importante nós entendermos o seguinte: o agente causador da criação necessariamente precisa ser uma força fora do universo. É muito importante a gente entender isto. Não pode ser alguém que já fazia parte do universo. Então, obrigatoriamente, tem que ser a parte do universo, ou seja, fora do universo. Isto é uma questão de lógica. Pensemos assim, ó. Se a força que criou o universo fizesse parte do universo, então esta força estaria criando a si mesma. E isto é ilógico. Como que alguém pode se autocriar, sendo que já era criado? Então nós já entendemos. A força causadora, necessariamente, logicamente, teria que estar fora do universo.
E ligado a isto, devemos pensar assim: como que o tempo foi criado? Porque veja, nem sempre existiu o tempo. Ele foi criado no momento. E também, da mesma maneira que quem criou o universo não poderia fazer parte do universo, quem criou o tempo só pode ser uma força fora do tempo. É o que nós chamamos de atemporal. Você e eu estamos totalmente ligados ao tempo. Nós somos temporais. Nós somos sujeitos ao tempo presente. Então nós conhecemos o passado, vivemos o presente e o futuro é daqui a pouquinho. Por exemplo, ó, eu vou falar presente. Presente, pronto, já é passado. Presente, já é passado. Então nós sempre estamos vivendo sujeitos ao tempo. Deus não. O Criador, ele é atemporal. E por que ele é atemporal? É porque ele é eterno. Ele é eterno, ele não teve início, jamais terá fim, e por este motivo ele pôde ter criado o tempo. Você entende isso? Como que uma força dentro do tempo poderia ter criado o tempo? Isso é impossível. Isso também é questão de lógica. Outro detalhe: a força que deu início ao universo necessariamente tem que ser uma força fora, senão ela teria criado a si mesmo, e ela tem que ser então necessariamente um agente causador. A lógica então é que o agente causador não necessite de uma causa para si e não se prenda ao tempo. Aí quando nós lemos o relato bíblico de Gênesis, ou de Gênesis não, de Salmo, capítulo 90, versículo de número 2, nós aprendemos assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está resolvido o problema. Por Deus ser eterno, ele está fora do tempo, entende? Por ele ser eterno, ele não está sujeito ao tempo. Ele está fora do tempo. Ele consegue enxergar o passado, o presente e o futuro no mesmo momento. É como se ele estivesse em cima, e aliás ele está, e olhando para baixo. E nós estamos sujeitos a esse tempo. E mais um detalhe: por ele ser espírito, ele não ocupa espaço. Ele está fora da criação. Ou seja, ele é a força que deu início a todas as coisas. Retomando, o argumento cosmológico, ele faz parte da física. É impossível que o nada crie alguma coisa. E sempre é necessário uma força causadora para que algo chegue à existência. No caso da criação do universo, não poderia estar sujeito ao tempo, porque senão como criaria o tempo? E não poderia estar sujeito também ao próprio universo, porque senão estaria criando a si mesmo. Ok? Este é o primeiro argumento, correndo um pouquinho. E agora eu quero falar, posso dar andamento aqui, pastor? Tranquilo?